Glória ao nome de Jesus Cristo. Eu quero lhe cumprimentar com a paz, com o amor que excede em todo entendimento. Amém? Bora para cima para mais um vídeo caminhando na Bíblia, versículo por versículo. Querido, você tem dificuldade em entender a Bíblia? Olha que coisa fácil que eu estou apresentando para você. A única coisa que você vai fazer é ler o capítulo que eu vou te pedir e eu vou te mandar o conteúdo através de vídeo. Só isso. Um exemplo. Leia a segunda carta do apóstolo João. Terminou de ler? Só me avisa e eu vou te mandar o conteúdo. Versículo por versículo. Ainda vou te mandar de bônus um louvor, uma frase, um tema e, se você quiser, uma pequena prova com 10 perguntas. Só isso. Qual a dificuldade de querer crescer agora na palavra de Deus e caminhar nela? Fechou? E se quiser ter aulas presenciais também, temos uma turma nas segundas-feiras, das 7 às 9 da noite, e aos sábados, das 3 às 5. E temos também a turma à distância. Não tem dificuldade nenhuma agora para crescer na palavra de Deus. Amém? Vamos continuar então? Nós paramos no versículo 9. Pega aí a sua Bíblia, abra ela. Terceira carta do apóstolo João, que é onde nós estamos caminhando agora. Terceira carta do apóstolo João. Versículo 9 é o que iremos ler. No vídeo passado a gente leu o 9 e o 10, porque eu peguei algumas características aqui de João e de Diótrefes, que um pouco estava no versículo 9 e um pouco estava no versículo 10. É por isso que eu li o 9 e o 10. Para essa agora, apenas o 9 já está bom. Bora lá? Versículo 9 está escrito assim, ó. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Amém? Fique com a sua Bíblia aberta, é importante para você ver de onde está saindo a iluminação da revelação do texto. Fechou? Bora lá. No vídeo passado, nós falamos sobre a paciência do líder João, não foi isso? Nós falamos sobre a paciência e citamos algumas características. Imagine você sendo um líder desse camarada e esse camarada fazer isso aqui, ó. Versículo 9 e versículo 10. João escrevia, mas não estava sendo recebido, ou seja, rejeição na cara dura. Segundo ponto, João estava sendo caluniado. Diótrefes falava mal de João. Pronunciava até palavras maliciosas, cheio de maldade. Terceiro, Diótrefes não recebia os irmãos que João enviava. João enviava e Diótrefes não recebia, rejeitava. Não era só a carta, ou seja, o escrito, era também o presencial. Diótrefes rejeitava presencialmente todos os irmãos que João enviava. Quarto ponto, Diótrefes impedia os que queriam receber. Não era só ele que não recebia, ele também impedia outros que queriam receber os irmãos que João estava enviando. 5. Diótrefes expulsava os missionários e os irmãos que os recebiam. Então não era só não receber, era expulso. Diótrefes dizia, eu expulso qualquer um que receba as pessoas que João está enviando. Então observe, imagine você no lugar de João, você ser rejeitado na cara dura, o seu obreiro falar mal de você para os outros, sem medir palavras, não receber nem o que você fala, nem os irmãos que você envia. Além de não receber,
impedir outros de receber, e além de impedir outros de receber, expulsar da igreja. Então olha a paciência de João para tomar uma atitude com esse camarada. E por que, irmão Kleberson, nós devemos tomar uma atitude? Guarde isso na sua mente. Quando você preserva o lobo, você sacrifica a ovelha. Eu não estou falando para você resolver tudo de bate-pronto. Não, temos que ter paciência. Só que existem momentos em que a situação não pede mais paciência. A situação pede para resolver. E se você não resolver, olha o que aconteceu aqui. Olha o tanto de coisa que aconteceu. Se esse lobo aqui fosse preservado, mais ainda, ia ter mais ovelhas sacrificadas. Então guarde isso. Preservar o lobo é sacrificar a ovelha. Continuando. Tenho escrito à igreja. E o que é que João tem escrito à igreja? Na Bíblia Viva diz, eu escrevi a respeito disto. A respeito disto o quê? Sobre receber os missionários. Isso, sobre receber os missionários. Só que Diótrefes olha a carta e ele não aceita a carta. Ele não aceita. Diótrefes só aceita as cartas que beneficiam o seu ego, beneficiam o seu nome, beneficiam a sua igreja. Mas quando é uma carta exigindo dele alguma postura, alguma coisa, alguma posição, ele rejeita. Então Diótrefes só aceita da carta, da palavra de Deus, o que ele quer. Conhece algum crente assim? Tome muito cuidado. Se realmente somos crentes genuínos em Cristo, ao ponto de sermos chamados de cristãos, temos que aceitar da palavra de Deus o que ela tem para nós, e não apenas o que queremos. Não se esqueça que o único ser que faz o que quer é criança. E você não é criança. Você tem que fazer o que é preciso. Quando você faz o que Deus manda e quando você faz o que é preciso, mesmo quando não está com muita vontade de fazê-lo, você alcançou a maturidade cristã. Amém? E agora vamos iniciar a mensagem. A expressão que iremos tratar é essa daqui, é do versículo 9, tá? A gente já começou, só que vamos continuar. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura, olha isso aqui, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Procura ter entre eles o primado. Na obra de Deus, tem que ter essas duas vias. A via da liderança e a via do liderado. Onde o líder, ele resolve os problemas. Então ele se comunica com o liderado e o liderado precisa responder ao líder para que o problema seja resolvido e o corpo ande em perfeito funcionamento. Esse obreiro aqui, chamado Diótrefes, mostra que ele não estava respondendo ao seu líder. E parece até um paradoxo, né? Ele expulsava da igreja quem não obedecia a ele, mas ao mesmo tempo ele não queria obedecer quem estava acima. Olha que lindo. Exigia obediência, mas não queria obedecer. Então observe que João, ele escreve a carta esperando uma resposta de Diótrefes. Mas Diótrefes não responde. A obra de Deus, para caminhar, ela precisa de líderes e precisa da resposta dos liderados. E essa é a via de mão dupla, onde com certeza em toda a igreja vai ter problema. E o líder, ele vai ter que resolver esses problemas e muitas das vezes vai ter que chegar nos seus liderados. E os liderados têm que dar a resposta ao líder para resolver o problema. Mas quando João escreve aqui para resolver um problema chamado Diótrefes, o problema não responde.
o problema não quer responder, não quer ser resolvido. Então, se você, líder ou liderado, primeiro líder, se você está vendo um problema, comunique, escreva, seja claro. E você, liderado, se o seu líder está falando de um problema e ele é um cristão de fato, bíblico, ele não está chamando a sua atenção porque ele quer aparecer. Ele não está chamando a sua atenção porque ele é melhor do que você. Ele está chamando a sua atenção porque chegou em um ponto em que você está travando a obra. Certos departamentos da obra. E se o seu líder escreveu uma carta, te comunicou, ele foi claro, ele está esperando sua resposta. Responda, porque se você não responder, se você for um problema e não quiser resolver o problema, se você está dando problema e não quer resolver o problema, saiba que você não está indo contra o seu líder. Você está indo contra a obra de Deus. Então, João escreve, mas Diótrefes não responde. E muitas das vezes é assim na obra de Deus. Às vezes é certos problemas na obra de Deus que a liderança pede uma posição, pede uma resposta, mas não tem. E quando se cria novos trabalhos para poder ganhar almas? Eita, que peso, irmão. As pessoas pedem ajuda e pedem ajuda e pedem ajuda e pedem ajuda e dificilmente vem aquelas pessoas como resposta. Agora marca uma saída para sítio, marca uma saída para se divertir, marca uma saída para alimentar um pouco a carne. Marca. Rapidinho muita gente se compromete. Ou seja, quando a liderança quer marcar algo para alimentar a carne, muitos vêm. Mas quando a liderança marca algo e exige uma resposta para ganhar mais almas, edificar mais o corpo de Cristo, melhorar a obra de Deus, muitos não respondem. Então tome muito cuidado. Se você é um liderado que só responde ao que quer, se você é um liderado que está criando problema, mas ao mesmo tempo não quer resolver, tome muito cuidado porque você não está indo contra o seu líder. Você está indo contra o próprio Deus. Porque não se esqueça, essa obra é de Deus. Essa pessoa que é chamado de seu pastor, seu líder, apenas está cuidando. É uma pessoa que Deus colocou ali. Detalhe, eu estou falando de líderes bíblicos, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla. E se você me acompanhar aqui, você sempre vai ver eu batendo na tecla líder e liderado, mas de forma bíblica. Não é coisa da minha cabeça. Tá bom? Continuando. Ainda nesse versículo 9, tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado. Observe aí na sua Bíblia, veja citar, primado. Talvez na sua tradução esteja, queira ser o principal. Que é isso mesmo que significa. Diótrefes aqui, ele mostra um comportamento que ele queria ser o principal pastor. Ele não obedecia João. João falava como se qualquer outro estivesse falando. Ele queria ser o principal líder. Não aceitava a liderança de João de jeito nenhum. Cá para nós, irmão. Você acha mesmo que Diótrefes, ele começou assim? Assim como, irmão Cleverson, não entendi. O texto está dizendo que ele mantinha um comportamento de querer ser o principal, não obedecer ninguém que estava acima dele. Então, bem soberbo mesmo, bem arrogante. Aí eu te faço uma pergunta. Você acha que Diótrefes, ele começou assim? Com esse tipo de comportamento? É claro que não. Aqui, ele era um líder. Ele era um pastor aqui.
Só que ele não iniciou sua carreira de crente ou sua carreira cristã, se eu posso dizer assim, como um pastor. Ele começou como todos começam. Dá para imaginar como é que foi o começo de Diótrefes? Foi querendo servir todo mundo, aquele irmão humildezinho, aquele irmão que toda hora queria servir água, queria estar na porta, queria abraçar, queria fazer a recepção, sorria para todo mundo, abraçava. Era aquele irmão que queria sempre ajudar, disposto. Se ele foi colocado de líder, é porque realmente ele estava mostrando um serviço. Serviço bom, de fato. Só que, irmão, tem um ditado popular e eita ditado verdadeiro. Ele diz assim, ó: quer conhecer o homem? Dá poder para ele. Quer conhecer o ser humano? Dá poder para ele. Diótrefes, enquanto não tinha título nenhum, estava humilde. Diótrefes, enquanto não tinha posição nenhuma, estava humilde. Foi só alguém consagrar como líder. Foi só alguém consagrar como pastor. Acabou Diótrefes. E não se engane, tá? Tem muita gente assim na igreja, que quando não tinha título, não tinha uma posição, irmão, ajudava todo mundo, servia todo mundo, abraçava todo mundo, falava com todo mundo. Só é dar um título para a pessoa, só é dar uma igreja para a pessoa, só é aumentar a posição da pessoa, a pessoa se revela. E não é só Diótrefes não, tá? Se lembra de Agar? Se lembra? A escrava de Sara. Se lembra dela? Então, vou apenas refrescar a sua memória. Sara pega ela como escrava, coloca dentro de casa, dá tudo para essa mulher, tudo que ela precisa, Sara dá. Aí Sara percebe que ela está se deitando com seu marido e não consegue engravidar. Qual é a besteira que Sara faz? Se deita com a minha escrava, se deita com a minha serva, aí nós teremos o filho. Naquela época, dentro da cultura, se uma escrava, uma serva tivesse um filho, nem o filho era considerado da escrava, da serva, era considerado da dona da escrava, do dono da escrava, entendeu? Então por isso que Sara, ela pede para Abraão: se deite com a minha escrava, porque o filho que ela tiver é meu, eu não estou podendo, mas ela pode. Ô, irmão, aqui não foi um título não. Aqui não foi uma posição, não. Bastou uma barriguinha inchada. Bastou uma barriguinha crescer, que o texto diz que Agar começa a olhar para sua senhora com desprezo. Desprezo. Pegou não? Pegou não? Repito. Enquanto Agar não estava grávida, era humildezinha, era uma bênção, obedecia sua senhora. Foi só engravidar. Foi só ver que conseguia fazer algo que sua senhora não conseguia, que começou a olhar para sua senhora. Ô, irmão, eu estou falando de gente que está acima da escrava. Começou a olhar para sua senhora com desprezo. E vai uma mensagem para mim, uma mensagem para você, tá bom? Tome muito cuidado. Peça para Deus sempre blindar a sua mente e o seu coração. Porque o nosso Deus, ele tem muita posição para nos dar. Tem muita autoridade para nos dar. Tem muito mais para nos dar. Só que o que Deus espera da gente é que a gente não se ensoberbeça com aquilo que Ele mesmo está nos dando. É o que Ele espera de mim e de você. Então não siga o exemplo dos Diótrefes da vida. Não siga o exemplo das Agar da vida. Se lembre da onde você veio. Se lembre de onde Deus te tirou. E se Ele te exaltou agora, se Ele te deu posição agora,
Se ele te deu um título agora, glória ao nome de Jesus. Mas não deixa a soberba tomar conta do seu coração. Tome muito cuidado. Diótrefes e Agar estavam se sentindo importante demais. E é até um erro, não é? Porque hoje esse evangelho triunfalista que está sendo pregado estimula isso no nosso coração. O evangelho triunfalista, onde tudo tem que dar certo, tudo tem que dar bom, tudo, Deus vai me exaltar, Deus isso, Deus aquilo. Acaba instigando isso no nosso coração. Esse tipo de sentimento, de se sentir importante demais, acima daqueles que não têm título nenhum, posição nenhuma. Tome muito cuidado. Vamos continuar. Ainda no versículo 9, tem escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado. Essa palavrinha aqui nos abre um leque, glória. Diótrefes, por não empobrecer o seu espírito, estava cheio de prisões. Não pense você que a pessoa que ela é soberba, arrogante, que ela é altiva, que ela é cheia de ciúmes. Não pense você que essa pessoa só faz os outros sofrerem. Não. Fazer os outros sofrerem é apenas um reflexo da própria alma delas mesmas. Então o soberbo, ele não faz só os outros sofrerem. Ele também está sofrendo. Porque ele se incomoda com muita coisa. O ciumento, a ciumenta, não pense você que ele só faz os outros sofrerem. Ela e ele também está sofrendo demais. Que por sinal são muito desequilibrados mentalmente e emocionalmente. E por que um dos principais ensinos do nosso mestre, o primeiro lá no Sermão da Montanha, é com respeito ao empobrecimento do espírito? Se lembra dele, desse ensino? Felizes ou bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles, olha a certeza que Jesus dá, porque deles é o reino de Deus ou dos céus. Então, se você empobrece o espírito, você tem reino dos céus, que é o que todo ser humano procura de uma forma ou de outra alcançar. Só que o que é o empobrecimento do espírito? E aqui, grave bem isso. Empobrecer o nosso espírito é empobrecer as nossas opiniões. Empobrecer o nosso espírito é empobrecer os nossos sentimentos. Empobrecer o nosso espírito é empobrecer o nosso ego, o nosso eu. Quando nós esvaziamos a nossa opinião, nossas emoções, nosso ego, nosso eu, o reino dos céus tem espaço no nosso coração. Guardou isso aí? Lembra de Salomão? Vou te explicar isso aqui. Por que Diótrefes estava cheio de prisões? Linkei com o ensino de Cristo sobre o empobrecimento do espírito. E agora eu vou mostrar para você o que acontece com você quando você empobrece o seu espírito. Acontece isso aqui, ó. Lembra de Salomão quando ele fez uma oração diante de Deus, pedindo apenas sabedoria? O que Deus deu para ele? Ah, irmão Cleber, Deus deu muita sabedoria na cabeça de Salomão. Ei, tão inteligente, ei, tão me sabe. E se eu te disser que não? Deus deu para Salomão uma palavrinha hebraica chamada Leb Shomea. Leb Shomea. Repita aí na sua casa. Leb Shomea. Essa palavrinha aí. Essa palavra hebraica significa o coração que ouve. Então Salomão empobreceu tanto o espírito que Deus entregou para ele o maior presente que todo ser humano tem que ter. Qual é, irmão Cleberson?
um coração disposto a ouvir a voz de Deus em todo momento. Qual era o segredo da sabedoria de Salomão? Um coração que ouve a voz de Deus em todo momento. Aonde não cabe as opiniões da pessoa, os sentimentos da pessoa, o ego da pessoa. É onde Deus te toma por completo porque você se esvaziou de si mesmo. Sabe o que é empobrecer o espírito? É ter um coração que ouve, um lebe chomeia. Por que Diótrefes aqui, ele participava de todas essas prisões? Por quê? Porque estava tão cheio das suas próprias opiniões, tão cheio das suas próprias emoções, tão cheio do seu próprio ego. Onde está isso, irmão Cleberson? Veja no texto. Ele expulsava os irmãos da igreja. Veja no texto. Ele não queria os irmãos que iam contra as opiniões dele, dentro do mesmo ambiente. Veja no texto. E você verá que Diótrefes estava cheio de si. Não tinha nada de empobrecimento de espírito nele. E por isso estava cheio de correntes, cheio de prisões. Que eu falo para você quais são essas prisões: ciúme, medo de perder posição, medo de perder o título, agressividade, palavras maliciosas, palavras caluniadoras, comportamento rude. Não pense você que a pessoa que ela não empobrece o espírito, ela só entristece os outros. Ela mesma está dentro de uma gaiola cheia de correntes. Ela pode sorrir para muita gente, mas quando ela está sozinha, ela chora e chora muito. Vamos continuar? E vamos encerrar. No versículo 9, ainda na expressão primado, tem escrito a igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Diótrefes aqui, ele faz o papel de falso líder. Por que falso líder? Porque não tem como ser um líder verdadeiro com todas essas características. Acho que você concorda. Não tem como ser um líder verdadeiro com todas essas características. E teve uma coisa que eu percebi em todos os líderes falsos. Todo líder falso, eles têm uma coisa em comum. Qual é, irmão Cleberson? Perguntei, vai, pergunta. Tô ouvindo? Isso. Qual é, irmão Cleberson? Todo líder falso ama uma obediência cega. Como assim, irmão Cleberson? Não entendi. Explico. É aquele tipo de líder que o que ele colocou na cabeça para fazer, ele vai fazer e ele não quer opinião de ninguém. Ele não quer pergunta de ninguém. Ele não quer questionamento de ninguém. Como assim? Não entendi. Te explico no texto. Você acha mesmo que Diótrefes, ele não era questionado aqui? Você acha mesmo que Diótrefes, as pessoas não chegavam nele para perguntar: ô meu pastor, o senhor acha que isso é certo? Fazer isso com a pessoa? Se comportar dessa forma? Pastor, não seria melhor fazer de outro jeito? Sabe o que o texto diz? Que ele expulsava, irmão, os irmãos da igreja. Todo falso líder, ele quer uma obediência cega. Ele apenas quer fazer as coisas, mandar em você, e você não questione nada. E você não pergunte nada.
faça o que ele está mandando. Todo falso líder, ele ama isso. Essa obediência cega. E é o que o versículo 10 mostra. Vou ler e a gente encerra. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isso, não contente ainda com o que ele está falando, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Para só para pensar um pouquinho. Por que você acha que Diótrefes ele expulsava os irmãos da igreja? Porque tinha irmão, que batia de frente. Não aceitava o que Diótrefes estava fazendo, não aceitava o que Diótrefes estava falando. E aí, o que acontecia? Como ele era o líder, expulsava da igreja. O que todo falso líder quer é uma obediência cega, sem perguntas, sem questionamentos, apenas obedeça. Se você tem uma liderança dessa, saia dessa igreja o quanto antes, para evitar mais sofrimento na sua vida. E se você é esse tipo de líder, se converta, porque isso não é ser um líder bíblico, nem aqui, nem em canto nenhum. Se converta, Diótrefes, abençoado. Bora pra cima! Seja a fonte. Reserve um tempo com Deus no seu dia. Isso é importante demais para você ter muito discernimento. Sorriso de crente. E Deus abençoe.